Olá, olá, bom dia, novo humano, nova humano. Que bom estar com vocês aqui, começando essa nossa sequência de lives aqui pelo Ser Mais Você, essa sequência desse ano, né? E olha, eu sou Ana Madiarim, guardiã da comunidade Ser Mais Você, e para mim, cada início de ano é sempre uma razão muito especial para a gente fazer um movimento de consciência, de compreensão, de entendimento, de esclarecimento, de aprendizado, porque é bom para mim, né? E eu sempre, aquilo que é bom para mim, eu gosto de partilhar, eu tenho prazer em partilhar, né? E é um prazer natural, como diz a minha amiga Deva Gita, prazer é natural. Então é um prazer natural para mim partilhar com vocês que acompanham aqui o Ser Mais Você já há algum tempo, tanto no ao vivo quanto nas gravações, enfim, partilhar com vocês aprendizados, conhecimentos que na minha experiência de vida eu entendo como sendo importantes, necessários e que nos levam para um estado de clareza, para um estado de consciência mesmo, né? Entendimento, compreensão maior de quem somos e do que estamos fazendo aqui nessa terra, né? Então, nesse nosso movimento aqui, e tá tudo certo, tá tudo bem começar agora. A gente está recebendo a minha querida Andréia Fidelis, acho que ela já está entrando aí agora. E vamos. Oi, bom dia. Deixa eu ver. Fala de novo aí para eu testar seu áudio, Andréia. Bom dia. Pronto. Eu não tinha ouvido direito antes e como eu tô com uma frequência sonora aqui de expansão para assessorar, né? E apoiar o nosso movimento, por isso que eu não tinha te ouvido. Eu baixei um pouquinho mais aqui a minha. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. E com vocês todos e contigo, Ana? Também. Tudo em paz. Eu vou escrever aqui só para quem está chegando conosco agora aqui o tema de hoje, inteligência espiritual. E já começamos a nossa conversa aqui. Inteligência, deixa eu ver aqui. Inteligência espiritual com Andréia Fidelis, nossa convidada de hoje. Aqui, pronto, Andréia Fidelis. Deixa eu já fixar esse comentário. Prontinho, Michele, bem-vinda, querida, você que está chegando aí agora. Quem mais está chegando aqui? Carlene, bem-vinda também. Bom, amados, vamos hoje conversar um pouquinho sobre inteligência espiritual, mas com a minha amiga aqui, Andréia Fidelis, que é uma psicóloga maravilhosa, já vem participando dos movimentos aqui do Ser Mais Você, já estamos indo para o 4º ano, né, Andréia, aqui nesse movimento, né? Eu acho que sim. Acho que 4º ano. E assim seguimos, né, levando a nossa verdade, né, o nosso aprendizado que a gente experimentou, que a gente vivenciou, que a gente aprendeu, partilhando com os outros sobre esses aprendizados, né? Mas, Andréia, você novamente está abrindo aqui, né, esse movimento das lives desse ano, como você abriu o evento do Novo Humano, Florescer do Novo Humano, que aconteceu no final do ano passado. E eu quero trazer para você, eu não te falei isso, né, mas quero trazer agora e trazer para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu realmente acredito que para a gente chegar no desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, nós precisamos encontrar um equilíbrio em duas inteligências anteriores, que é a emocional e a racional. Exatamente. Nessas duas. Eu realmente entendo isso porque esse foi o meu processo pessoal e continua sendo o meu processo pessoal de desenvolvimento, de aprendizado, de expansão, de consciência e tudo mais. E é por isso que eu gosto de trazer você nesses movimentos para a gente dar o pontapé inicial e trazer esse entendimento sobre essas inteligências, né? Para que a gente possa dar o passo seguinte para a inteligência espiritual, né? Mas eu aprendi uma coisa que eu quero
partilhar com você e com a turma que está ouvindo a gente agora. Cada um de nós temos uma tendência muito natural de usar uma parte do nosso cérebro, né? Ou mais a racional, ou mais a emocional. E isso vai de cada um, das características de cada um e da experiência de vida de cada um também, conforme se desenvolveu ao longo da sua jornada. Desde a sua infância, adolescência, enfim, né? E são habilidades que a gente acaba desenvolvendo mais umas do que as outras. Uhum. Mas, para nós usarmos essas duas inteligências com uma qualidade superior, digamos assim, a gente precisa equilibrar um pouquinho, inclusive fisicamente no cérebro, na nossa neurobiologia, a gente precisa equilibrar esses hemisférios, né? E para a gente abrir mais espaço para te ouvir sobre a inteligência espiritual, eu quero convidar você e convidar os nossos amigos aí que estão conosco no ao vivo, a gente fazer 2 movimentos aqui físicos para a gente ativar os 2 lados do nosso cérebro e assim abrir mais espaço para a gente te ouvir mais e melhor, né? Então, Opa, vamos lá. Vamos lá, né? Inês, que está chegando aí, bem-vinda. A Vivi, bem-vinda também. Cheguem, né, nessa nossa roda aqui de conversa, onde vamos falar sobre o que é inteligência espiritual. Mas, como eu estava convidando todos, antes da gente entrar nesse espaço de aprendizado, nós vamos ativar os nossos lados esquerdo e direito do cérebro, as nossas inteligências emocional e racional, porque elas também estão conectadas a esses hemisférios do nosso cérebro. A Andréia provavelmente vai falar um pouquinho disso também, né? Sim. E a gente vai fazer 2 exercícios bem rapidinhos, tá? Então, Andréia, acompanha comigo. Vamos usar as nossas mãos e vocês todas que estão aí, vamos ativar os nossos lados aqui do cérebro para a gente ter não só uma live bem bacana, mas para a gente aproveitar o nosso dia de uma forma mais equilibrada. Olha só, pega as tuas mãozinhas, você vai conectar esse dedo aqui e esse dedo aqui, ó. Ok? E agora você vai fazer esse movimento, ó. Sempre com os mesmos dedos. Isso, só juntando um no outro. Olha como... Pois é, exatamente, porque a gente está aqui trabalhando a coordenação motora dos 2 lados do nosso cérebro. Conectando, porque a gente está fazendo movimentos diferentes com cada mão, né? E ainda estamos levando o nosso cérebro a fazer um movimento de conexão entre os 2 hemisférios. Olha só, que interessante. Uhum. E quanto mais você vai movimentando, você pode ir acelerando. Vocês que estão aí conosco no ao vivo, façam... Oi, olha aí. falar e fazer o exercício não é tão fácil também não, né? Olha, vai acelerando esse movimento. Olha como é interessante. Parece que a gente vai treinando o nosso cérebro e ele vai se tornando... O movimento vai se tornando mais fácil, por consequência mais rápido, até chegar um momento que você nem percebe mais que você está fazendo o movimento. Mas se a gente se distrai, a gente se perde. Verdade. Não é? E respira. Respira fazendo o movimento. Respirar e fazer o movimento não deu. Vai lá, turminha que tá com a gente no ao vivo aí. Respira. Vamos conectar os nossos hemisférios esquerdo e direito do nosso cérebro, nossa inteligência racional e emocional. Respira. E agora, relaxa. Fecha seu olho um pouquinho e respira. Só observa como é que você está agora. Se expandir um pouquinho mais. Se você está tensa. Se você deu uma relaxada, se ativou como uma alegria, como quem estivesse brincando com algo. Observa qual é a sensação que você está tendo agora. Abre seus olhos, volta aqui. Andréia, eu vou te pedir para você falar como é que você está se sentindo, mas enquanto você fala, eu gostaria muito de interagir
com quem está ouvindo a gente aqui nessa live agora, as meninas. Falem aqui no chat pra gente, meninas, como é que vocês estão se sentindo? Qual foi a sensação de fazer esse movimento aí? Como foi, Andréia? Para mim foi bacana porque eu relaxei, eu nem vi que eu estava tensa. Não tensa pela live, mas a gente começa no modus operandi, né? Da racionalidade mesmo. Eu tenho que pensar nisso, aquilo outro, aquilo que eu pensei em falar hoje. E daqui a pouco a gente relaxa, brinca, ri. E aí eu senti uma energia em espiral para mim, assim, né? Vinha, assim, de baixo para cima, assim, bem legal. Isso mesmo. E aí, turminha, vocês que estão conosco aqui, ouvindo essa live, como foi esse movimento desse exercício? Escreve aí em uma palavra, só para a gente calibrar aqui a nossa conversa e perceber, sentir, interagir com vocês, saber como é que vocês estão. Enquanto você escreve, eu vou falar do próximo exercício. A gente vai fazer mais um rapidinho, Andréia, com a mesma intenção de conectar os hemisférios e de relaxar um pouco mais. Mas esse é um exercício mais de observação, né? Então, olha só, eu vou explicar o exercício e depois a gente faz. Nós vamos fazer 3 movimentos. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos erguer a mão direita, lá em cima no alto. E vamos deixar por 10 segundos, 15 segundos. Depois a gente vai abaixar. Novamente, de olhos fechados, a gente vai erguer a mão esquerda, lá em cima no alto. 10 segundos também. E vamos baixar. E nesse movimento, você vai observar qual do seu lado você sente ou mais pesado ou mais leve. Como é que é cada lado? Porque o corpo da gente fala, né? Nosso corpo fala. Então, a gente vai perceber qual é o nosso lado do hemisfério que está mais presente conosco. Aquele que a gente sente mais é o que está mais presente, né? E lembrando que o nosso lado do hemisfério esquerdo está conectado à mão direita, né? Porque ele é cruzado. E o nosso cérebro direito está conectado à mão esquerda, né? Então, a razão e a emoção, eles estão aqui nessa posição, né, cruzada. E aí, depois, a terceira parte, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos erguer os 2 braços para dar um comando para o nosso cérebro alinhar, equilibrar, ajustar, tá? Então, esse é o nosso próximo exercício. A Carlene falou que foi muito interessante, parece que me aterrou. Exatamente, é um outro resultado desse exercício também, é a gente aterrar, porque nós ficamos concentrados aqui no movimento das mãos, né? E o corpo, ele é físico, ele é materialidade, ele tá aqui. Então, a nossa mente não consegue ir para outro lugar se eu estiver atenta aqui no movimento, né? Então, vou convidar todas vocês agora que estão nos acompanhando a fazer esse segundo exercício para a gente equilibrar as nossas inteligências emocional e racional aqui, equilibrar os nossos hemisférios cerebrais para a gente abrir espaço para ouvir a Andréia. Já que estamos falando de inteligências, né? Vamos usar essas inteligências. Então, eu convido todos vocês a fechar os seus olhos. Só se permita, tá, gente? Só observe, não questione, não entre no padrão, que besteira, que tem a ver. Não entre nesse padrão de questionamento, de julgamento. Só se permita experienciar algo novo. Ainda que seja extremamente fácil, você vai ver que vai te trazer um grande aprendizado. Então, de olhos fechados, dá uma respirada, solta o seu corpo, para você se observar melhor. E agora, junto conosco, vamos erguer o nosso braço direito lá em cima, lá no alto. E conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E observa como é estar com esse braço lá em cima. Observa o seu corpo. Sente o seu corpo. Toma uma respiração. Solta e pode baixar. E agora vamos para o braço esquerdo. Ergue o seu braço esquerdo, seguindo o movimento, sem parar. Continua respirando e observando enquanto eu faço a contagem de 1 a 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Baixa o braço e agora de olhos fechados observa como está o seu corpo. Veja se tem uma sensação de pender mais para um lado ou pender mais para o outro. Observe se há algum peso de um dos lados. É só observar a sensação, seu corpo vai te mostrar. Respira e só observa. E agora vamos dar o comando ao nosso cérebro para equilibrar. Então eu te convido a erguer os 2 braços para cima. E vou contar enquanto você respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toma uma respiração. Solta seus braços. Observa como você está agora. Observa se aquela sensação de balança deu uma equilibrada. Observa como está o seu corpo agora. Pode ser bem sutil essa sensação, mas ela é perceptível. Muito bem, pode abrir os olhos. Se acaso você não sentiu a diferença, faça mais vezes esse exercício com essa simplicidade. E você vai ter muita clareza de qual lado dos seus hemisférios está mais presente com você. E daí você pensa, realmente eu sou mais emocional. Não, realmente eu sou mais racional. Observe. Como foi, Andréia, para você? Eu percebo sempre que tem o meu lado esquerdo, sempre é mais dolorido. Mas quando entro em equilíbrio me sinto mais aterrada também. Quando os 2 braços são melhor. Olha, a Vivi falou aqui. Tudo me acontece desse lado. Do lado direito? Do lado esquerdo. Lado... É que eu tá invertido na câmera, né? Do lado esquerdo. Por isso que eu perguntei. Do lado esquerdo. Muito interessante. Ó, a Vivi falando aqui, ó. Lado direito, braço mais pesado. Você vai perceber, assim, o seu corpo. Ou através da dor, como a Andréia falou, ou aquela sensação de balanço, assim, sabe? Que parece que vai mais para um lado do que para o outro. E é muito interessante porque como o nosso corpo, ele fala, ele se expressa, se a gente aprende esses pequenos exercícios, a gente estimula o nosso cérebro, a nossa mente, ao processo de equilíbrio fisiológico, gente. É fisiológico. É muito interessante. Então, agora que estamos um pouco mais relaxados e com essa percepção das nossas inteligências, eu já quero lançar para a Andréia aqui, né? Andréia, o que é essa inteligência espiritual? Para a gente começar já dando pontapé inicial aqui na nossa conversa. Eu acho bacana a gente começar pela pergunta o que é inteligência, né? Porque as pessoas usam muito a palavra inteligência de forma corriqueira. Aquela pessoa é inteligente. Ou agora começaram a usar a palavra inteligência e não o conceito de psicologia da inteligência humana para tudo quanto é coisa. Inteligência do corpo, inteligência do coração, inteligência financeira, inteligência econômica, inteligência social. Esse é o uso da palavra, do substantivo, né? Que quer dizer usar uma sabedoria. Mas o conceito de inteligência na psicologia, ele surgiu para poder explicar a nossa capacidade, que é inerente do ser humano, de resolver problemas. Mas a gente só usa quando resolve problemas? Não. O problema aqui está assim, resolver qualquer situação. Diante de uma situação, eu uso as minhas habilidades pessoais, né, para tentar solucionar aquilo. Então, como é que eu vou comer, né? Como é que eu vou resolver uma equação matemática, mas também como é que eu vou andar, como é que eu vou pensar sobre a vida, quais as decisões que são importantes para mim, como é que eu vou interpretar as coisas que existem na minha vida. Então, a inteligência, ela não se restringe somente a problemas assim do cotidiano, mas toda habilidade que eu uso
para pensar sobre a minha vida e sobre as coisas que me rodeiam. É a nossa ferramenta de pensamento. O pensamento, ele existe. Mas, assim, como é que eu entendo as coisas? Como é que eu ordeno as coisas? Como é que eu desdobro tudo aquilo que eu penso? É através da minha inteligência, né? E ela é um exercício. A gente, assim como tu fez os exercícios com a gente precisa desenvolver a nossa inteligência. Todas elas. A racional, a emocional e a espiritual, não é? Estas são, por excelência, as 3 inteligências. As outras, que se chama de inteligência, são o uso da palavra inteligência do senso comum e não da psicologia, vamos chamar assim, né? Então, o que é inteligência espiritual, gente? Vocês já me ouviram falar outras vezes aqui, não quero ficar chata, eu acho que essa é a proposta da Madiane, da gente poder responder perguntas de vocês e dúvidas e começar a desenvolver a nossa inteligência espiritual. Se ela é como um músculo, se eu vou para a academia e desenvolvo as minhas habilidades físicas, eu também preciso desenvolver as minhas habilidades espirituais. Então, a inteligência espiritual não tem a ver com espiritualidade, não tem estranho, né, dizer isso, não tem a ver com religião, porque as pessoas entendem espiritualidade e religião de uma forma muito particular. Eu não posso dizer a minha inteligência racional, a minha inteligência emocional. Também eu não posso dizer a minha inteligência espiritual. Porque o que eu entendo de religião e de espiritualidade pode não ser toda a verdade, não é? Toda a compreensão da expansão do que seja espiritualidade. Então é bom a gente começar a tirar um pouco, assim, pensar como é que eu penso espiritualidade, divino, religião, sei lá, tudo, o cosmos, Deus, divindade. O que eu penso sobre isso? Porque tudo que a gente pensa sobre isso tem uma grande limitação. E a nossa inteligência espiritual não pode ficar limitada pela nossa falta de entendimento. Lembra que eu falei do músculo? A gente mal se desenvolve e aí a gente acha que a gente já tem força para poder entender toda a inteligência espiritual pelo nosso parco entendimento do que é espiritualidade. E não podemos fazer isso. A inteligência espiritual agora, finalmente, rufem os tambores. O que é? É a nossa capacidade humana, inerente a todas as pessoas, mesmo que não esteja desenvolvida, de compreender que a nossa vida tem uma conexão muito maior do que com o meu eu, do que com o meu ego. Não é? É uma conexão com um todo maior. É algo divino dentro de mim, mas não divino da forma que você entende. É um divino que a gente ainda não compreende. É o que faz a gente expandir a nossa consciência. É o que faz a gente pensar realmente na vida como algo que é maior do que eu. E que a minha vida tem sentido dentro de um contexto e não só dentro de uma unidade. É uma unidade dentro de um contexto. Isso é bem complexo mesmo. Mas é esse empuxo que faz a gente procurar sentido e propósito na vida. E o sentido não é só para mim, mas é para toda a existência. E a minha existência implica na minha e de todos. Não de todas as pessoas, mas de todo o planeta, de toda a história, né? Por isso que eu acho que isso é meio, parece complicado, mas ela faz o sentido da razão e da emoção. Sobre a inteligência espiritual, ela é maior que a razão e a emoção. E a razão é minha, a emoção é minha com os outros. E a espiritualidade é a conexão de tudo isso, né? Gostei dessa última parte aí. Então, a gente pode dizer que a inteligência espiritual, ela é um conceito, um contexto, uma perspectiva coletiva? Ela é a nossa, acho que uma boa palavra, perspectiva coletiva, ela é o que nos une ao todo, ao cosmos, né? Que a gente não está desconectado. Ela nos lembra que a gente não é uma unidade, que tem muito mais na nossa vida do que simplesmente esta vida singular, esta existência singular. E eu não estou dizendo que a pessoa precisa acreditar em reencarnação, em alma imortal,
Mas se a gente começar a usar a nossa inteligência racional, a gente começa a perceber que aquilo que eu faço impacta para gerações, né? Hoje a constelação familiar veio já como ciência mostrar que aquilo que eu vivo hoje é consequência de sete gerações passadas da minha família, né? A gente tem histórias lindas. Quem conhece um pouco de constelação familiar e quem não conhece, né, Ana, pode começar a pesquisar por aí que vai ficar admirado. Já é usado, inclusive, acho que na Secretaria de Justiça de alguns estados. Sim, exatamente, nos fóruns, né, para resolver questões familiares. Exatamente, é uma terapia extremamente interessante. Ela mostra que a gente herda problemas, dificuldades, limitações e também herdamos expansões, conhecimentos das nossas gerações passadas. Só que a gente se esquece que a gente também, vou apontar aqui, também está criando limitações ou reforçando limitações para gerações futuras. Talvez daqui a 200 anos, 300 anos, os meus descendentes vão ter dificuldades de coisas que eu não consegui resolver nesta vida, na minha vida. E eu nem estou dizendo da vida de outras pessoas, tu não precisa nem acreditar em nada. Só que isso é fato já, não é? Agora, tudo aquilo que eu consigo me libertar, progredir, prosseguir, eu liberto as minhas gerações futuras para poder viver de uma forma melhor. E isso é uma questão de inteligência espiritual, que a minha vida, ela significa numa linha, no mínimo, para gerações dos meus descendentes. Né? Sim, porque a gente transfere essa informação através do nosso DNA, né, da nossa memória celular. Então, esse pacote de informações das experiências que os nossos ancestrais, 7 gerações atrás, vivenciaram, ainda está aqui no nosso campo de memória celular e do nosso, fisicamente no nosso DNA, né? E o que nós estamos fazendo hoje, tanto no sentido de curar, quanto de criar novos desafios, também serão repassados, digamos assim, para as gerações futuras. É isso, né? Exatamente. E é interessante que as pessoas dizem, eu não vou ter filho, eu não tenho filho, eu não estou nem aí para os outros. Este é de um egoísmo, de uma falta de inteligência espiritual imensa, né? A pessoa não está nem usando a sua própria razão, porque ela é fruto do que ela recebeu e ela vai germinar. Isso é propósito, sentido na vida. O que tu vai deixar para esse planeta? E aí eu não estou dizendo aí que tu precisa ser um avatar, um Buda, uma Madre Teresa de Calcutá, não estou dizendo isso. Mas o que tu vai deixar de semente para esse planeta? Se tu não consegue nem sequer se dar conta que esta tua atitude, mesmo que tu não tenha filhos, a descendência da tua família, que tu implica na tua família. Tu vai estar plantando coisas boas e ruins que vão ser herdadas por todas as gerações, assim como as outras gerações passadas deixaram para nós. Né? A inteligência espiritual dá uma coisa na cabeça da gente para a gente pensar esse comprometimento que a gente tem com o todo, né? Sim, sim. A gente tem uma pergunta da Tânia aqui, tá. Mas antes de entrar na pergunta, eu quero só sobre isso que você está falando, assim, de eu não vou ter filhos, então não estou nem aí, né? Eu, na minha experiência aqui, né, nessa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e vocês que estão ouvindo a gente aqui, que chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos. Tragam a opinião de vocês sobre o que a gente está falando, ou tragam perguntas, né, se for o caso, porque é muito importante esse espaço de interação, porque a gente está movimentando um campo eletromagnético muito, muito, muito maravilhoso aqui, levando essa informação para toda a grade energética do planeta. Então, você que está ouvindo a gente também pode contribuir com a tua fala, com a tua pergunta, com a tua opinião, e também convidando pessoas para vir conosco aqui para essa live, para a gente expandir ainda mais esse campo de consciência, de aprendizado. André, eu quero trazer essa minha experiência, né? Eu já fiz processos de constelação, já estudei um pouquinho, não sou consteladora, mas já constelei e apoiei em constelações e tal. E, cara, ficou muito claro para mim esse processo de transferência de informação energética, digamos assim, quando a gente recebeu agora
recentemente por adoção a minha sobrinha, né, na nossa família. E, cara, ela acabou de fazer vai fazer 5 meses. Hoje ela tá fazendo 5 meses. Hoje é dia 25. Hoje ela tá fazendo 5 meses, a Yasmin. E ela já está manifestando manias, jeitinhos da minha cunhada, do meu irmão, né? Já está mostrando sinais. Ela veio por adoção, mas ela já está dando sinais do aprendizado dela, né? Do convívio com os pais dela. E eu, como tia, eu não tenho filhos, mas eu, como tia, quando eu estive com ela, quando eu partilhei momentos com ela, e ainda que eu esteja distante fisicamente, eu estou conectada com ela energeticamente. Como então, família? Eu estou, como tia, eu estou transferindo para ela uma informação. E quando eu contribuo com a minha cunhada ou com o meu irmão sobre uma informação, tipo, olha para isso, sobre a Yasmin, né? Olha para isso, veja aquilo, leia tal coisa, eu estou atuando no campo dela, que já é a nossa próxima geração. Não importa de onde ela veio, né? Assim, claro, ela traz um histórico com ela, evidente, a gente sabe disso, né? Traz a jornada dela. Mas nesse momento ela está recebendo um outro pacote de informação, um outro bloco de informação. E aí a gente vai expandir a questão da inteligência espiritual também para aquilo que tu afeta as pessoas que estão nos vendo agora, né? Olha só, se na minha rua todos os vizinhos são fechados e tem várias crianças, várias pessoas ali, qual é a informação que eu estou ajudando a contribuir com a minha presença de que as pessoas são fechadas? Então, mesmo que eu resolva morar sozinha na minha vida, num prédio, numa cidade, num bairro, ou no meu trabalho, eu estou passando informação para todas as pessoas que estão ali, eu estou contribuindo para um senso comum, para um processo de pensamento, né? Que todo mundo, olha, por exemplo, que diz, todos os gaúchos são assim, todos os mineiros são assados, todos os brasileiros são daquele jeito, eu contribuo para isso, né? Para a massa crítica das pessoas que pensam sobre alguma coisa onde eu faço parte. E isso é transmissão de conhecimento pela inteligência espiritual, que vai ficar armazenado na cultura de todo mundo. Então, uma pessoa pode fazer diferença, porque se eu moro numa rua onde todo mundo é fechado, mas eu sou aberta, eu posso passar essa informação. Existem pessoas abertas no mundo. E posso fazer interferência nas gerações de muitas outras pessoas que vão sair dali para se expandir, né, nas suas consciências. Olha que lindo que é. É lindo isso. E mais uma vez eu tenho uma experiência prática sobre isso. Porque aqui no condomínio onde eu estou morando, eu tenho esse costume de dar bom dia, boa tarde para todo mundo. Sempre tive isso, né? De trazer essa energia de bem-estar, né? De interagir com as pessoas. E esta minha atitude mudou o comportamento de muitas pessoas aqui no condomínio, se permitindo, se abrindo, simplesmente para ver o outro, dar um sorriso para o outro, cumprimentar o outro. E eu tenho certeza que isso mudou o campo energético desse ambiente. E, naturalmente, essa informação fica no campo, né, espiritual, no campo, não espiritual, eu acho, mas no campo energético mesmo, falando desse ambiente. Porque nós somos energia, né? Nós somos como rádio AM, FM, com ondas energéticas o tempo inteiro de vibrações. E aí vocês podem dizer, lá vem a André falar agora de constelação e agora vai falar sobre energia, que é física quântica, né? Isso tudo eu estou falando da perspectiva científica, eu não estou falando de nada aqui, de uma filosofia, de uma canalização que tem muito seu valor, eu não estou descartando isso. Sim. Mas eu tento sempre falar para as pessoas mais céticas, né? Para aqueles que não acreditam em nada, tipo São Tomé, assim, só creio naquilo que vejo. Sim. A física quântica já provou que o nosso cérebro ele funciona por ondas de energia, assim como o celular. Você está nos assistindo agora, são ondas de energia que levam a nossa imagem, o nosso som, e também a nossa energia, a minha da Madiarim, né? Tá chegando na casa de vocês através desse aparelhinho aí. Então a gente tem conexões energéticas, a gente vai deixando como um perfume, por onde a gente passa, a gente vai deixando a nossa energia, porque é o nosso rastro. E aí eu gostaria de fazer uma brincadeira assim,
Que cheirinho que você anda deixando por onde você passa. Sim. Que rastro é esse seu? Que rastro é esse seu? Não é? Excelente, gostei dessa metáfora do cheirinho e do perfume, adorei. Olha, aproveitando isso que a gente falou, dá para conectar com a pergunta da Tani. Ela falou assim, ela trouxe assim, a gente treina a mente, a gente treina o físico, né, para esse processo de evolução. Como é que a gente treina a inteligência espiritual? Tem um passo a passo? O que a gente faz para treinar ou ampliar esse campo da nossa inteligência? Olha, eu tenho muita vontade de criar um passo a passo, ainda não consegui. Eu prometo que eu estou tentando, porque eu estou tentando ver algumas coisas assim que possam ajudar a treinar. Mas eu sei de algumas coisas que podem ajudar a desenvolver, porque ela é processo. Ela não é resultado único, né? Ela é um processo, assim como quando tu vai na academia, tu precisa ir trabalhando os músculos, né? Não trabalhar um só, tem que trabalhar vários para chegar num resultado, e se tu para, tu vai perdendo, né? Olha só, é uma metáfora bem pertinente. Como é que a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual? Primeiro, tu tem que desenvolver a tua inteligência racional e a tua inteligência emocional, não é? A racional nós somos muito estimulados. Quem estuda, quem terminou o colégio, a gente sabe, a gente está sempre sendo estimulado a pensar racionalmente. O que é a inteligência racional? É as habilidades de conhecimento formal. Leitura, escrita, matemática, pensamento inverso. Pensamento inverso é contar 4, 3, 2, 1. Isso que tu fez é pensamento inverso, né? Geometria. É os processos mentais formais que ajudam a gente a pensar sobre as coisas. Então, ler, estudar é importante. Você não está falando de inteligência espiritual, de calma. Tem pessoas que terminaram o colégio e abriram mão de desenvolver sua inteligência racional. Haja visto, e desculpe fazer esse comentário aqui, mas haja visto as pessoas serem levadas agora a esses atos terroristas, né, que aconteceram, porque elas foram manobradas, foram usadas. Elas não usaram a sua inteligência racional. E eu não estou falando de opção política, cada um tem a sua. E eu nem estou dizendo que quem tomou partido de A ou B está certo ou está errado. Mas quando tu não quando tu não pensa, quando tu aceita simplesmente o que o outro te diz como verdade, tu não está usando tua inteligência racional. A gente precisa beber de várias fontes. Então, eu vou ler alguma coisa só do lado A, eu tenho que ler do lado B. Porque pode ser que tenha algo ali que eu não esteja percebendo. Uhum. A gente tem que continuar lendo livros, não só daquilo que eu gosto, mas daquilo que eu também não gosto. Eu adoro ler romance, eu detesto ler filosofia. Tem que ler filosofia. Eu tenho preconceito com livros de pensamento positivo. Tem que ler também. Mas tem que ler outras coisas também. A gente tem que ler de tudo. A gente tem que fazer exercícios matemáticos. A gente tem que fazer tudo que a gente puder para continuar. Tem que ter conversas como essa que a gente está tendo com as pessoas para a gente desenvolver o nosso lado racional. Porque a primeira parte da inteligência espiritual é pensamento crítico profundo. É estranho dizer isso, né? Pensamento crítico, para eu criticar alguma coisa, eu preciso ver dois lados. Não é o exercício que você fez? Dois lados. Eu não posso dizer que só o lado A ou que só o lado B está certo. Eu preciso perceber o que está acontecendo ali, porque nada é completamente ruim, nem completamente bom. Uhum. Né? Eu preciso ler e beber de várias fontes, de 3, 4, 5 fontes, e aí tomar a minha decisão. Acho que eu falei que achar o caminho do meio, que aí é o meu caminho, né? O caminho do indivíduo, né? Da construção. E esta é a primeira dica que eu dou, assim, ó. Não abram mão de usar a sua inteligência racional. Leiam, estudem, façam cursos, vão para a informática, façam línguas, desenvolvam sempre a mente. A doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e outras doenças na terceira idade, quando ela não tem um componente genético forte, é porque a pessoa abriu mão de usar o seu cérebro. Né? O corpo vai falar por aí. Então, essa é a primeira dica, e a gente vai poder dar algumas dicas mais práticas, assim, né? Mas a segunda grande dica é: vamos trabalhar o nosso emocional. Porque o emocional
faz a gente barrar em muitas coisas. E ninguém chega à espiritualidade sem ter o emocional. A gente falou bastante isso no Novo Humano, não é? Quando a gente trabalhou lá. Se eu tenho raiva, e é normal ter raiva, né? Eu não vou querer ajudar ninguém. Então, o rastro de perfume que eu deixo no mundo é de raiva. Então, por que eu tenho essa raiva? Né? Por que eu tenho essa mágoa? Por que eu tenho essa baixa autoestima? E solucionar isso. Porque se eu soluciono para mim, se eu soluciono os meus problemas emocionais mais difíceis, se eu começo a me enxergar com mais benevolência, se eu começo a me perdoar pelos problemas que eu tenho emocionais, pelas minhas dificuldades emocionais, é muito mais fácil eu perdoar o outro, né? Fica muito mais fácil eu poder viver o outro. Então, como é que eu vou trabalhar a minha inteligência espiritual? Ser bom com os outros, viver num mundo onde eu deixo um rastro de amor, de compaixão, de fraternidade. Se eu não tenho compaixão, não tenho fraternidade, não tenho amor por mim. Né? Então, essa é a segunda dica. Agora, vamos desconsiderar, se Andréia faz tudo isso. Eu já estudo, de vez em quando faço curso de línguas, faço uns cursos de artesanato, mudo completamente, faço atividade física, porque isso também ativa o cérebro, que tem essa parte do autoconhecimento corporal, que é importante, faço dança, eu faço coisas muito diferentes. Eu faço terapia, vários tipos de terapias diferentes, eu estou sempre tentando me conhecer. E agora? E agora que é a questão. Vamos para a inteligência espiritual propriamente dita. Né? Ela é um somatório de tudo isso. E a gente vai exercer todo o bem que a gente tenta fazer para nós, todo o pensamento que a gente tenta exercer em nós, para o todo. Não é? A gente começa a expandir isso para outras pessoas. Então, vai começar a perceber que a tua vida tem sentido e tem propósito. Então, eu te pergunto, o que tu está fazendo com a tua vida? Vamos começar a desenvolver a tua vida para ter sentido e propósito, não só para a tua vidinha singular, mas para a vida de todas as pessoas que tu convive. E tu não precisa entrar numa ONG para salvar a fome do mundo. Mas é com o teu vizinho mesmo, com a tua família mesmo. O que tu está fazendo da tua vida? Essa é a pergunta que tu tem que te fazer todos os dias. E a primeira dica prática é: faça meditação. Com esta pergunta todos os dias. O que eu estou fazendo da minha vida? Que a meditação é uma arma poderosa de acessar essa consciência, né, expandida. Não sei se foi maravilhoso. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aqui, né, vejam como essa conversa aparentemente simples, mas é de uma profundidade gigantesca. E olha que a gente começou movimentando o corpo e já está aqui, né, nesse outro nível de compreensão de quem somos. Porque é disso que a gente está falando, né? Essa inteligência espiritual trata disso. Quem eu sou hoje, o que eu estou fazendo comigo hoje, que afeta o todo, né? Sempre afeta o todo. Sempre o todo para gerações. Sim. Olha que coisa louca isso, para gerações. Sim, exatamente. E aí, queridos, vocês que estão ouvindo a gente aí, né, partilhando com a gente nessa conversa de hoje, eu estou vendo aqui as interações da Alessandra, da Tani, da Daniela. Eu já vou trazer as informações de vocês aqui para a Andréia. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, olha, esse movimento de lives que nós começamos hoje com a Andréia, a gente vai ter uma sequência. E essa é a novidade de 2023 que eu quero trazer para vocês. Pelo menos a novidade do primeiro semestre. E nós vamos ter um encontro por mês com a Andréia para falar exatamente deste tema, inteligência espiritual, e ir desenvolvendo a nossa inteligência espiritual. Então, uma vez por mês, a gente vai estar aqui nessa conversa. Nos próximos dias eu vou postar, né, as programações das semanas, mas se você já quiser anotar, a Andréia vai estar conosco a partir de fevereiro, sempre nas quartas-feiras da segunda semana do mês. Sempre nas quartas-feiras, na segunda semana do mês.
Por quê? A André não sabe disso ainda, porque eu não contei para ela. Vou contar agora. A segunda semana de cada mês vai ser a semana da consciência no Ser Mais Você. Onde as pessoas, os meus convidados, vão vir falar na segunda, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta. Vão trazer conhecimento, informação para expandir a nossa consciência. Na primeira semana de cada mês, Andréia, a gente vai falar de cura física. Opa! Vamos trazer sobre alimentação, trabalhos terapêuticos, cuidados corporais, para trabalhar o aspecto da cura física. Na segunda semana, consciência. Na terceira semana de cada mês, a gente vai falar sobre abundância. E a abundância também está em todos os aspectos da nossa vida, né? Não é só o dinheiro. É abundância nos relacionamentos, abundância no relacionamento comigo mesmo, o quanto eu me cuido, o quanto eu sou abundante comigo mesma ao me cuidar, ao me tratar, ao me amar, né? Então, na terceira semana, nós vamos trazer convidados que vão falar sobre abundância. E na quarta semana, nós vamos falar sobre multidimensionalidade, quinta dimensão, quarta dimensão, e por aí vai. E já nessa semana, na sexta-feira, ó, já fica a dica aí para vocês, sexta-feira, 19h30, nós temos o Matheus Menzel, que vai começar esse movimento conosco, e ele vai trazer, Andréia, sinta-se convidado também, ele vai trazer os caminhos da ascensão espiritual. Olha! A cada encontro, ele vai trazer um pacote de informações que ele recebeu, canalizou através dos arcturianos, onde ele vai falar dos 4 corpos e o caminho da ascensão espiritual. Então, a cada encontro, ele vai entregar uma informação sobre o caminho, sobre a jornada, né? A cada encontro dele. E na próxima semana, na terça-feira, eu já estou falando a agenda. Hoje é Andréia quarta, sexta-feira Matheus Menzel. Na próxima terça-feira, semana que vem, nós temos a Deva Gita. A Deva Gita é uma terapeuta, né, maravilhosa que trabalha como Tantra, mas ela também fala muito sobre a cura física, porque o Tantra é uma ferramenta de cura física, né? Só que dessa vez ela vai falar sobre almas gêmeas. E almas gêmeas tem a ver com um aspecto de cura do nosso amor próprio. Né? Porque para eu encontrar a minha alma gêmea, né, aquele ser, aquele indivíduo que a gente desenha, né, sonha como sendo algo perfeito, um ser perfeito, maravilhoso, né? Primeiro eu tenho que encontrar essa alma gêmea dentro de mim. Eu, como minha própria alma gêmea, é o primeiro passo. E isso faz parte de um processo de cura, de autoaceitação, de amor próprio, de autoacolhimento, né? Então, olha aí, gente, os conteúdos que a gente vai ter esse ano, se preparem. Tá show. Porque tá show. Tá muito bonita a organização, Ana. Tá legal. Vai ser muito maravilhoso. E eu vou ser muito honesta, Andréia. Eu faço isso porque eu quero pra mim. E quando tu quer pra ti, tu quer pra todos, não é? Porque isso, olha como isso que a gente faz pra gente, respinga em todo mundo. Exatamente, exatamente. Então, olha, sintam-se todos convidados, né, a esses primeiros novos movimentos que a gente está trazendo aqui, né? Vocês vão ter que acompanhar, gente, vocês vão ter que acompanhar as postagens do Ser Mais Você, porque eu estou ajustando com as agendas dos meus convidados. Então, as aulas aqui, né, os encontros, não terão dia e, assim, horário fixo. Dia sim, mas horário fixo não. Então, as nossas lives serão sempre nas terças, quartas e sextas, mas em horários diferentes. Por isso, eu convido vocês, né, a acompanharem as postagens do Ser Mais Você, convidarem pessoas, partilharem os nossos convites para que a gente amplie ainda mais essas rodas de conversa. E mais que isso, né, Andréia, que a gente amplie a partir desses conteúdos essa inteligência espiritual coletiva, né? Que é o que a gente está movimentando, é o que a gente está criando, né?
com esse Exatamente. movimento aqui no Ser Mais Você. E que também Exatamente. é um movimento de ser mais quem você é, né? Tudo isso. E todos esses conhecimentos, eles estão alinhados para o desenvolvimento da inteligência espiritual, porque toda vez que eu me desenvolvo como ser humano, eu me torno uma pessoa melhor, nem que seja 1 milímetro. Se a gente colocar isso para os 7 bilhões de pessoas que existem no planeta, se cada um pudesse crescer 1 milímetro, nós teríamos crescido 7 bilhões de milímetros. Isso já seria muita coisa, né? É verdade. Criaria a nova terra que a gente tanto sonha, né? É. E seríamos esse novo humano que a gente está reconectando novamente, né? Uma nova forma de ser humano. De ser um humano. Porque eu senti a vontade de dizer agora que, eu não sei se teve alguma pergunta nesse sentido, mas eu estava olhando agora aqui. Quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida, qualquer coisa, a gente tem que perguntar assim para nós mesmos, que impacto que isso vai ter na minha vida e no meu entorno, não é? Isso vai ter um impacto na minha vida e no meu entorno? Isso vale o meu esforço? E lembrem sempre que a minha vida e o meu entorno também está ligado às gerações futuras, né? Como as pessoas me veem. Por exemplo, eu estou com meu sogro morando na minha casa faz uma semana, né? Ele é viúvo, teve um AVC, não pode mais morar sozinho e está morando na minha casa. Para mim é um desafio, porque eu trabalho e ele precisa de cuidados, a gente está pensando como é que vai lidar com essa situação. Só o fato ele estar aqui e a decisão que a gente toma, eu passo uma informação para os meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos, meus amigos, de como é que eu valorizo a vida e como é que eu valorizo a velhice, como é que eu lido com essa situação, né? Esta informação vai servir de base para os meus filhos, os meus sobrinhos lidarem comigo quando eu estiver velha. E eu nem estou me dando conta disso, quer dizer, eu me dou conta, mas às vezes a pessoa nem está se dando conta disso agora. E eu fui buscar na memória muitas das coisas que aconteceram com os meus avós e meus bisavós. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu estou com uma situação muito pontual dentro da minha casa, isso não tem nada a ver com a minha inteligência racional, porque eu preciso usar a minha inteligência racional, porque é mais adequado, emocional, as minhas relações emocionais com ele, com a história que eu tenho com ele, com outras pessoas, não é? Com a idade, com a velhice também. E a minha inteligência espiritual, saber que isso que eu estou fazendo impacta também para muitas gerações. Olha só quanto é interessante, é vertical e horizontal toda atitude que a gente toma, né? Então pense assim, toda atitude que você tomar, que impacto isso tem na minha vida e na vida de todas o entorno? Porque isso é pensar com inteligência espiritual. Sim, e isso traz um senso de autorresponsabilidade também muito grande, né? A gente passa a se sentir mais autorresponsável por aquilo que está criando para si mesmo e para o coletivo, né? E para o coletivo, porque também não é só para mim como meus filhos vão cuidar de mim, mas como meus filhos vão ser cuidados pelos filhos deles. Sim. Olha que interessante. Sim, né? E vai, né? Se a gente for olhar, vai longe essa história. Vai né? longe. E olha, bonito. André, sim, lindo. E aproveitando, falando sobre filhos, né, criança, a Daniela, ela trouxe uma informação aqui, ela falou assim, às vezes as questões emocionais estão relacionadas à nossa criança interior ferida. Isso impacta na inteligência emocional? Na emocional, muito. Na espiritual, também. Porque a inteligência... Na verdade, eu queria perguntar na espiritual e eu falei na emocional. Isso. Impacta muito, porque uma pessoa desequilibrada, ela não consegue contribuir para o todo de forma equilibrada, não é? Por exemplo, se eu tivesse uma relação ruim com os homens, não é? Que eu nunca vi, agora eu vou soprar aqui, né, como psicóloga, a maioria das mulheres tem uma relação muito ruim com os homens, né? Se eu tivesse uma história ruim com meu pai, ou mesmo meu pai mais ou menos, mas uma história ruim com meu sogro, né? Ele, não, que não é verdade, mas que ele foi uma pessoa distante, sovina, não deu bola para mim, e aí eu tivesse um desejo de vingar
né? De me vingar, ou achar que ele não merece o meu amor, então não vou dar meu amor para ele. Então não vou dar meu tempo, nem meu dinheiro, na minha casa ele não fica, né? Esta é uma questão emocional. E aí como é que eu vou acessar a minha questão espiritual aí, né? Espiritual não é assim, eu vou ser boazinha, vou aceitar ele na minha casa, porque eu sou uma pessoa elevada. Não, se a gente não faz de coração, a gente não deve fazer. E às vezes a melhor solução é não aceitar na casa mesmo. Eu não sei qual é a questão, né? Às vezes não é bom morar contigo mesmo, às vezes tu tem que ter uma atitude mais radical, mas que não seja por revanche ou por problemas emocionais, que seja por consciência expandida e não por dor emocional, a tua decisão, né? Então, sim, tu tem que cuidar dessa tua criança, senão tu vai estar somente repetindo a dor e a raiva, e não o amor. Você falou consciência expandida e não por dor emocional. Vou até anotar isso, ó. Que as decisões, né? As decisões, as escolhas sejam, né? Uhum. Gente, é isso, hein? Se você está aprendendo, anota aí para você não esquecer, hein? Eu faço isso, é uma aula, para mim é uma aula. E é interessante porque as pessoas, elas acham que elas sentem... Por isso que eu acredito que a religião, às vezes... Eu vou falar uma coisa polêmica agora. A religião atrapalha. É melhor ter religião do que não ter nenhuma, para falar bem a verdade, a questão da inteligência espiritual, né? Tá mais no caminho quem tem que quem não tem. Mas às vezes a religião atrapalha, porque a pessoa, ela pula essa coisa da consciência e do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, e ela vai direto assim, o que é que está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer? Não, ela é realmente uma orientação de reflexão, sim, né? Mas não de decisão. Porque a gente não... Quem escreveu esse livro não foi Deus, pessoalmente, foi, né? A gente tem que pensar nisso, foi escrito a 4 mãos, tem interferência humana, se tem interferência humana, tem interpretações erradas, tem tradução, tem a forma de entender aquilo que pode estar equivocada. A realidade lá daquele momento, quando foi escrito, e a realidade de hoje. Só os teólogos que realmente estudam muito, às vezes, conseguem dar uma interpretação um pouco melhor para a gente, né? Do que é aquilo ali, aquele ensinamento bacana que está sendo dito. E eu tenho que perceber também que o que é melhor para mim naquele momento, eu não posso me excluir da equação. Eu vou fazer só porque é bom para ele, para o meu sogro, por exemplo. Eu não posso me excluir da equação, o que é bom para mim também. Tem que ser uma decisão minha, pautada na minha maturidade o máximo que eu puder, né? E aí, se eu estou com muita dor infantil, se eu estou com uma reação infantil de imaturidade, aí eu vou para a dor, eu vou me vingar dele, de todos os homens, ou de todos os pais e avós, né? Assim vai. A partir disso que tu tá falando, e aí respondendo a pergunta da Dani, eu entendo então assim que a gente pode falar que a inteligência espiritual é algo como uma busca do integrativo, né? Quando a gente fala de terapia integrativa, por exemplo, ou saúde integral, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar o físico, o emocional, o espiritual, a criança interior, o adulto ferido também, né? O adolescente revoltado. Sim, ela é isso. Integral. O ancião com toda a sua sabedoria, mas que muitas vezes não é valorizado. Então, são esses vários aspectos do humano ressignificados, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que estar sempre olhando para mim e para o todo, para mim e para o todo, para mim e para o todo. E o olhar para mim é olhar para a minha parte física, material, mental, emocional e espiritual, né? Maravilhoso. Vocês estão vendo que é aula, né, gente? Vocês estão vendo que é aula. Então, aproveitem esses encontros aqui nossos, que serão uma vez por mês. A Tânia está falando aqui, ó, concordo, cada pessoa interpreta a Bíblia, né, conforme a sua vivência emocional. Também tem isso, exatamente, né? As experiências individuais que me levam a interpretar não só a Bíblia, né, mas qualquer informação, qualquer conhecimento de acordo com a minha experiência, né?
E aí vem o que você falou, leia coisas diferentes, né? Busque coisas diferentes para ter um pouco mais de consciência equilibrada sobre as situações, os fatos, né? Lacan, que é um psicanalista que herdou, vamos dizer assim, a teoria do Freud, né? Ele era cunhado do Freud, se não me engano. Acho que casou com uma das filhas do Freud. Ele dizia assim que não é a obra que... Não é o artista que interpreta a obra, é a obra que interpreta o artista. Toda vez que a gente lê um livro, que a gente vê uma obra, uma escultura, uma pintura, a gente ouve uma música, não é ela que está dizendo alguma coisa para a gente, é a gente que está ouvindo o que faz sintonia conosco, né? O tempo todo. A gente está sendo interpretada, a gente fala da gente o tempo inteiro. Quando eu estou olhando um quadro, digo, olha, Ana, esse quadro quer dizer A, B e C, eu não estou falando do quadro, estou falando de mim. Sim. Né? O tempo inteiro eu falo de mim, daquilo que eu percebo. Por isso a gente tem que cuidar bem da gente, né? A gente tem que se cuidar bem. Para poder falar melhor. Exatamente. E esse autocuidado que você está falando é exatamente o convite que nós aqui do Ser Mais Você trazemos para todo mundo, que é essa releitura desse humano, esse ressignificar desse humano, né? Quando a gente fala o novo humano, o humano é o que a gente é aqui, né? Fisicamente ocupando esse vaso físico, um espírito ocupando esse vaso físico numa forma humana, né? Mas o que está por trás dessa armadura é tudo isso que nós estamos falando, né? É todo esse conhecimento, é todo esse cruzamento de informação, essa integração de informação que, resumindo, é sobre nós mesmos. Essa sopa cósmica, né? É sobre nós mesmos. Então, o convite que eu aqui como guardiã do Ser Mais Você trago para todos vocês que estão nos ouvindo aqui no ao vivo, que vão ouvir essa live depois, é abrir o seu receber para novas informações, novos aprendizados, né? Que vão te permitir ressignificar o seu ser humano nesse momento que nós estamos na Terra, nesse processo de evolução cósmica, galáctica, física que nós estamos vivendo na Terra. Então, se você que está aqui gostou dessa conversa de hoje com a Andréia, né? Escreve aqui pra gente, escreve pra Andréia saber que você gostou e eu também, também quero saber se vocês gostaram. Esse feedback é importante pra gente, né, calibrar aqui também o nosso tom, a nossa conversa, né? A forma como a gente traz as coisas, se vocês estão entendendo o que a gente está falando, se está fácil para vocês o que a gente está falando, escreve aqui pra gente, tá? E uma coisa que me veio aqui também, Andréia, eu quero perguntar a vocês que estão aqui conosco, né? De que cidade vocês são? Cidade e estado vocês são? Por que eu quero saber isso? Porque eu divulguei isso em Portugal também. Isso, ou país. Porque olha só, isso que nós estamos falando hoje pode estar reverberando do Iapoque ao Chuí. Né? Se a gente olhar para o campo energético, o lugar onde vocês estão ouvindo a gente ao vivo, né? E a gente está falando só do ao vivo, depois tem quem vai ouvir no gravado. Mas se a gente pensar que se uma palavra tocou vocês de alguma forma, do que a Andréia falou, do que eu trouxe, enfim, essa energia você está levando aonde você está. Você está levando para onde você está. Né? E aonde você está mudando energeticamente aquele ambiente, a malha energética daquele ambiente, a partir de uma informação gerada aqui, nesse momento, hoje, dia 25. Então, olha como isso vai se propagando como aquela pedrinha que a gente joga no lago, né? E vai fazendo esse movimento de onda. Essa é a transformação. As pessoas têm essa ilusão de que o mal é mais forte, o mal é mais barulhento. O mal, ou a desinformação, a falta de consciência, né, a parte ruim, vamos chamar assim, ela é mais barulhenta. Mas o bem, né, a energia positiva, ela é muito mais poderosa, porque ela é como a pedra no lago, ela se propaga muito mais longe,
com uma única ação, só que ela é silenciosa, né? Exatamente isso. Gostei disso também. O mal é barulhento, o bem é silencioso. É exato, é perfeito. E olha, realmente a gente está aqui, ó, do Iapoque ao Chuí, porque tem gente lá de Manaus, no Amazonas, tem gente de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Uau! Aí, olha só, o pessoal de São Paulo também. E todo mundo gostando muito aqui do conteúdo, gostando da live. Olha, lá em Portugal também estamos, ó. Uma linda aula aqui com a Inês lá em Portugal. Então, gente, é sobre isso, né? Vejam que numa atitude simples, né? Numa escolha simples de vamos conversar sobre esse assunto, né? Eu fui até a Andréia, convidei ela, como sempre, ela nunca me diz não em geral. Para ti nunca vou dizer não. Não, exatamente. Então, numa intenção pura, né, e amorosa dos nossos corações de partilhar com vocês, né, um conhecimento que pode transformar a vida de vocês, assim como vem transformando a nossa vida. Vem transformando a minha, da Andréia, né? Olha, tem gente lá de Novo Hamburgo também, no Rio Grande do Sul. Então, uma simples intenção de partilhar algo que vem transformando a nossa vida, que para nós faz sentido, se isso está também tocando a tua vida de alguma forma, isso já é essa ideia de nova terra. Porque nós saímos daqui como um novo indivíduo, uma nova pessoa, uma nova mulher, a partir do que nós conversamos, do que nós aprendemos, do que nós falamos. E isso tanto vale para mim e para a Andréia, porque à medida que nós falamos, nós também aprendemos ou reforçamos algo que estamos aprendendo, né? E para você, onde quer que você esteja, você sai dessa live diferente. Então você leva essa energia com você, né? E por isso que quem faz live, gente, sempre fala, né? Convide outras pessoas, traga outras pessoas, né? Vamos aumentar essa egrégora, vamos aumentar esse círculo de conversa, né? A gente sempre pede, clica aí no aviãozinho, clica no coraçãozinho se você gostou. Enfim, a gente sempre pede isso porque esses movimentos físicos fazem com que essa informação chegue no plano físico para mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente reúne no plano físico, mais o plano energético se expande. Né? E eu acredito assim, manda para algumas pessoas. Eu gosto de assistir os podcasts, as lives, quando eu estou ou cozinhando, ou me organizando alguma coisa na casa, né? Porque é uma forma de me mexer e ouvir. Então, manda para algumas pessoas e diz isso para elas, porque eu sei que é comprido, as pessoas já... Tudo quer consumir rápido, né? Tem que ser 10 segundos. Manda para as pessoas e diz assim, ó, ouve até o final, você vai gostar. E lembrar que aquilo que você está fazendo hoje, desde que seja pequenininho, você está liberando para todas as suas gerações, para a sua vida e para a sua geração. Se você está estudando pela primeira vez, por exemplo, uma faculdade, ou um curso de artesanato que seja, você está liberando um conhecimento com as suas mãos que vai passar para as suas próximas gerações. Então, acredite que a tua missão é aprender o melhor e o máximo que você puder sobre você e sobre tudo que você souber, porque você vai estar deixando isso marcadinho no DNA, amoroso, as sementes que você vai estar plantando para todas as suas próximas gerações. Né? Dá sentido para aquilo que a gente faz, né? Exatamente, exatamente. Olha, a gente tem também gente de Goiânia, Goiás, ouvindo a gente aqui. Que bom, né? Fico bem feliz por isso. E vocês todos, né? Lembrem, gente, ó. Na segunda semana de cada mês, na quarta-feira, a Andréia está aqui conosco nesse espaço, nesse local. E a gente ainda vai falar sobre, olha só, inteligência emocional para crianças. Vamos falar ainda nos próximos encontros, porque a gente já tem a agenda montada do primeiro semestre, gente. Vocês estão achando o quê? O negócio aqui é muito bom, muito legal. Ó, vamos falar sobre inteligência espiritual para crianças, inteligência espiritual para melhor idade,
como que isso funciona, como isso vai acontecer, como que é, eu não sei. A Andréia que vai trazer esse assunto aí. Eu só estou dando spoiler do que a gente ainda vai falar, viu? E todo esse conteúdo que vocês estão ouvindo, que vocês começam a ouvir a partir de hoje, fiquem ligados, fiquem espertos, porque é a preparação para a segunda edição do Florescer do Novo Humano, né? Esse evento que a gente fez a primeira edição no final do ano passado. Estamos indo para a segunda edição, mas vamos fazer algumas lives antes ainda, vamos trazer alguns conteúdos antes de trazer a data para vocês. Mas olha, vai ter conteúdo novo, vai ter convidados, alguns que já estiveram na primeira edição vão voltar para a segunda. A gente vai ter novos convidados com novos conteúdos e vai ser realmente uma segunda edição de mais florescer ainda, de mais expansão ainda, desse novo humano que nós somos. Por que nós somos, né, Andréia? Porque a Andréia de ontem e a Madiarine de ontem já não é mais a mesma de hoje. A gente já acorda diferente. Uma parte de nossa ficou no passado, ontem. Uma parte de nós está aqui, nesse momento presente. E ainda tem uma parte nossa sendo construída para o amanhã. Então, esse é o novo humano. E é essa consciência que a gente está aqui trabalhando para ancorar, expandir, sustentar. É essa visão de que a cada instante nós somos um novo ser. Com uma escolha de agir de uma nova forma. Porque é uma escolha de cada um, né? E que vai impactar nas gerações todas, como a Andréia falou, né? Então, querida, mais uma vez, muito obrigada, né, por esse... Foi um prazer, Madiarine, como sempre. Por esse aceite, né, desse convite. Olha, eu convido todos vocês também a acompanharem o perfil da Andréia Fidelis. Eu vou deixar aqui, essa live vai ficar salva. Eu vou marcar o perfil dela aqui na live. Andréia, como psicóloga, tem um conteúdo excelente. Fez o seu mestrado, né? Não, doutorado. Doutorado foi em Portugal, mas o mestrado foi aqui no Brasil. Pronto. Doutorado em inteligência espiritual. Então, ela não está falando disso, gente, do nada. A mulher estudou anos e anos lá em Portugal e tudo mais, e fez pesquisa e um monte de coisa para poder trazer esse assunto aqui para nós. Então, aproveitem, porque já ela vai estar lançando um livro, e esse livro vai, mexer com as estruturas aí da comunidade, não só acadêmica, mas geral. Porque inteligência espiritual é um tema novo. É um tema que as pessoas não compreendem, não entendem ainda. A gente está aqui aprendendo. Imagine o resto da galera, né? Então, olha, por hoje a nossa live fica por aqui. Pois é, já acabou, Tânia. Para mim passou assim, parece que foi um piscar de olhos, né? A gente nem sentiu. É verdade. Então, Andréia, muito grata, né, por mais esse momento, né, ter aceitado esse convite, e principalmente por a gente começar essa jornada, que eu acho que vai ser muito especial nesse primeiro semestre, esses 6 meses, trazendo esses temas. E todos vocês que estão aí conosco, né, que ficaram conosco até agora, né, eu agradeço muito a todas vocês, a energia de vocês aqui, não só a presença física, mas a presença energética, né? Aqui o foco, a atenção, isso movimenta uma energia que a gente sabe, né? Quem estuda um pouco mais sobre a quântica sabe que a gente está movimentando uma energia muito especial que está reverberando para toda a grade planetária. Então, a presença de vocês é muito importante. Muito mesmo, não tenho dúvida disso. E aqueles que entrarem no meu perfil e colocarem assim, eu entrei no teu perfil, vou te seguir porque eu estava na live, vou ter mais você, mesmo que não estiver na live ao vivo, e só diga isso que eu vou mandar um e-book sobre as conversas decisivas de presente. E esse e-book eu ia falar uma palavra, mas eu não posso.
Vou mandar, é um e-book sobre conversas decisivas, como ter conversas decisivas, um curso que eu já dei, que vou dar no esse ano, e eu só dou esse e-book para quem já fez o curso, então você vai ganhar. Eu assisti no Ser Mais Você, estou te seguindo, e eu já vou mandar o e-book para você, tá bem? Manda o direct lá para a Andréia, gente, porque eu fiz esse curso, tive o privilégio de ser da primeira turma desse curso, eu fiz, e esse e-book é maravilhoso. Então, olha, presentaço. Terminar essa live com esse presente, olha, gente, aproveitem, vai lá, curte o perfil dela, manda um direct lá para ela, e não esqueça, né? Deixa o seu comentário na live, gente, isso é tão importante aqui para o perfil, para aumentar, né, a visibilidade do canal aqui do Ser Mais Você. Compartilhe também, mande para as pessoas, isso realmente é muito importante e é algo que você pode fazer, é algo que você pode contribuir com a gente, viu? Então, mais uma vez, gratidão a todos, foi um prazer a gente estar aqui hoje, né, Andréia? Para mim foi, mais uma vez, e ter a companhia de vocês foi muito, muito, muito bom. Próxima live, sexta-feira, com Matheus Menzel, 19h30. Anote aí, sexta-feira, Matheus Menzel, 19h30, nosso próximo encontro, tá bom? Beijo para todo mundo, beijo, Andréia. Até o nosso próximo encontro. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.